aí para ficar pertinho, né? Se o Lázaro quiser sentir o cheirinho do Júlio aí, não tem problema não, viu, Lázaro? Glória a Deus, né? Isso aí, ó, o Marcos já correu lá para perto da Cláudia. Oh, peraí. Amém. Então, se você quiser chegar a cadeira aí para quem você já mora na mesma casa, já convive junto, sentar junto na igreja, não tem problema. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 12 até o versículo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 12 até o versículo de número 17. Ao encontrar, se coloque de pé. Amém? Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 12 até o versículo de número 17. Você está feliz com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Apocalipse 2, do 12 até o 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. Nós oramos para que através do teu Espírito Santo, tua palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa vida diante do teu altar, que nós possamos experimentar, Deus, as mais ricas bênçãos do Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre os irmãos que aqui estão, que essa palavra, Deus, como nos promete Isaías, que ela não venha voltar vazia, mas que ela possa surtir em nós o efeito que só ela é capaz de surtir, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Diga comigo: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Irmãos, esses dias nós temos falado a respeito das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Talvez você me pergunte ou se pergunte: pastor, por que o senhor está pregando a respeito dessas cartas? Eu prego a respeito dessas cartas porque nós vivemos num tempo onde Jesus está próximo. Nunca vivemos, irmãos, um tempo onde Jesus esteja tão perto quanto agora. O Senhor está às portas. Hoje pela manhã, no nosso culto de escola dominical, eu comentei com os irmãos sobre o surgimento do Pix, né? Que é uma nova forma de pagamento que promete acabar com a circulação de nota em espécie até 2022. Talvez a gente vê isso e ache bacana. Eu acho muito bacana isso, né? Acho uma coisa fantástica. Pensou em 2023, nós não usaremos mais dinheiro em espécie. Só que tudo isso coopera para uma única moeda mundial, né? E isso aí me anuncia, é um presságio de que o Senhor está às portas. Quando vivemos um tempo de pandemia, onde igrejas foram fechadas, onde pessoas, né, mais de 150 mil, só no nosso país já faleceram até aqui,
em menos de 7 meses, né? A gente vê que a vinda do Senhor está próxima, o Senhor está mais perto do que nunca. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando ser igreja. E quando eu uso esse termo igreja, eu sempre tenho lembrado você aqui, eu não estou falando do endereço Avenida Brasil 1136, eu não estou falando da placa denominacional que está pregada lá fora, eu estou falando de mim e de você. Eu preciso ser a igreja que Deus quer que eu seja. Você, quando eu uso as características da igreja em Apocalipse capítulo 7, ou em qualquer outro texto bíblico, eu preciso compreender que essas características, elas são para mim e para você. Amém? Eu preciso cumprir essas características, o Espírito Santo de Deus precisa achar em mim essas características, o Espírito Santo de Deus precisa achar em você essas características. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não entenda essa mensagem como na terceira pessoa. Essa mensagem não é para a igreja, né? Se a gente falar igreja, a gente vai estar entendendo que é na terceira pessoa. Essa mensagem é para mim, igreja, para eu, a primeira pessoa do singular. Essa mensagem é para você, essas características que nós estamos aprendendo aqui é para você. Os erros que essa igreja comete são os erros que eu e você cometemos, e precisamos consertá-los. Amém? Consegue me entender? Então não pense você que eu estou aqui acusando uma igreja denominacional A ou B. Não, eu estou aqui falando para mim mesmo. Os ouvidos mais próximos das palavras que estão sendo pronunciadas são os meus, né? E os segundos são os seus. Então, ou seja, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, é para que nós venhamos aprender a ser igreja, porque nós estamos deixando de ser igreja. Muitas pessoas estão acreditando que não precisam da igreja mais, que elas podem ficar em casa acompanhando pela internet. Muitas pessoas não possuem mais as características de ser a noiva do Senhor, eles estão deixando de lado aquilo que é primordial, as atitudes, as ações que nos fazem comparados a Cristo. Isso é ser igreja. Então, mais do que nunca no tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos precisando aprender a ser igreja. A igreja que sofre, que suporta as adversidades, que é abençoada pelo Senhor, que é cheia da presença de Deus e que receberá a sua recompensa no tempo futuro. Amém? Então essa igreja sou eu, essa igreja é você, essa igreja somos nós, essa palavra é para mim e é para você. Nós estamos na nossa terceira carta. Hoje nós vamos viajar para Pérgamo, não é? Atualmente a cidade tem o nome de, eu anotei o nome da cidade aqui, achei, Bergama. A cidade ainda existe, chama Bergama, e nós na Ásia Menor, e nós hoje vamos viajar lá para Pérgamo, uma das 7 principais igrejas da Ásia, uma das 7 principais igrejas do mundo cristão de sua época, que foi referendada pelo próprio Senhor Jesus através de uma carta. E como eu tenho dito aos irmãos, quem está escrevendo esta carta a Pérgamo não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Apolo, não é Tiago, não é Judas. Quem está escrevendo essa carta à igreja de Pérgamo é o próprio Senhor Jesus, que passeia no meio da igreja e possui nas suas mãos os 7 pastores dessa igreja. Então quem está falando aqui não é um homem, quem está falando aqui não é alguém que recebeu uma revelação. A carta aqui é ditada e é escrita pelo próprio Senhor Jesus, com características que ele encontrou dentro dessa igreja, que podem ser características que a igreja desenvolveu ao longo da sua história, como pode ser características que todas as igrejas em si possuem dentro delas. E já era um preparativo de Jesus, já era o Senhor chamando a atenção, já era o Senhor cuidando do seu povo. Amém? Estamos em Pérgamo. A cidade de Pérgamo, ela era bastante conhecida por 2 coisas, ou por algumas coisas, não só 2. Volta aí o que eu disse, ela é conhecida por algumas coisas. Primeiro, ela possuía a 2ª maior biblioteca do mundo da sua época, perdia apenas para a biblioteca de Alexandria. A biblioteca deles era muito grande, e pessoas vinham de várias cidades consultar essa biblioteca. É essa biblioteca, por conta dessa biblioteca que se desenvolve o pergaminho,
que era feito de pele de animais enrolado, que dá origem mesmo, por isso que chama pergaminho, porque vem da cidade de Pérgamo. Pérgamo, por conta dessa biblioteca, é a primeira cidade que coloca esses pedaços de pele de animais, né, que eram usados como papel, onde eram escritos os livros. Eles são os primeiros que passam dos pergaminhos para os livros, que encadernam esses escritos em forma de livros. Eles são os primeiros a fazerem isso. A cidade também era conhecida porque ela era instalada sobre uma alta montanha de difícil acesso. O nome Pérgamo significa fortaleza. Um dos significados do nome é fortaleza. E até por característica de defesa, essa cidade era no alto de uma montanha e o acesso lá era muito complicado, era muito difícil. Só para você ter ideia, hoje as ruínas da cidade estão lá para serem visitadas, né? E existe um teleférico, porque o caminho hoje é quase impossível de ser percorrido a pé. Isso resguardava a cidade dos inimigos, embora não atrapalhou o crescimento socioeconômico, né, e turístico da cidade, que crescia, que era bem habitada, que tinha muitas pessoas o tempo todo, era uma metrópole de sua época, era uma capital romana na Ásia Menor, mas o acesso à cidade era dificílimo. Então as pessoas que iam a Pérgamo estudar na biblioteca, ou contemplar outras coisas que a cidade possuía, para chegar lá era muito complicado. Então a cidade possuía uma biblioteca, através da cidade vieram os pergaminhos, a cidade era uma fortaleza alta, ela possuía 3 centros de adoração. Pérgamo era interessante porque, aí você vai começar a entender por que Jesus chamou lá de trono de Satanás. Pérgamo tinha 3 centros de adoração. Lá em Pérgamo havia um templo dedicado a Zeus, que tinha um trono de 60 metros de altura. Em Pérgamo eles construíram um trono feito de pedra, que tinha 60 metros de altura, e eles acreditavam que Zeus iria sentar nesse trono. Pérgamo também ela possuía um outro deus mitológico, que é o deus da medicina, o deus do conhecimento. Por conta da biblioteca que tinha lá, o estudo na cidade era algo muito presente. E a ciência, a medicina dentro dessa cidade era muito avançada. Aquela cobra, né, entrelaçada num pinhão, que você já viu que é símbolo da medicina, aquilo tem origem lá em Pérgamo, aquilo é um deus, o deus do conhecimento, e esse deus era adorado também em Pérgamo, havia um templo dedicado a ele lá em Pérgamo. Além disso, Pérgamo era a capital romana da Ásia Menor, e quando nós falamos de uma capital romana, naquela época, os líderes romanos, eles gostavam de ser adorados, e como lá era a capital, lá era o lugar de adoração ao governador romano. Então a cidade adorava a ciência e o conhecimento, a cidade adorava a Zeus, um deus grego, e a cidade adorava ao imperador romano, porque ali era a metrópole, ali era a capital romana de sua época. Isso nos ajuda a tentar compreender um pouco as características a respeito dessa igreja, e até tentar trazer para o nosso contexto, por como que esse tipo de coisa pode nos interferir em servir a Deus. Irmãos, nós moramos numa cidade que é extremamente festeira, né? Onde uma cidade jovem. Eu vivi 2 opostos, né? Eu morei e fui pastor em Bom Despacho, onde 60% da população é idosa. Bom Despacho é a cidade com o índice de população mais idosa no estado de Minas Gerais. É a cidade que mais recebe benefício do INSS a nível de porcentagem. O coronel aposentado, o polícia aposentado, a cidade é muito velha. Não no sentido da cidade em si, as pessoas da cidade são pessoas mais idosas. Aí quando você chega em Lagoa da Prata é o oposto, a cidade é jovem, a cidade é festeira. E isso, irmãos, isso influencia a gente, não é? Tudo isso influencia a igreja, tudo isso exerce sobre a igreja alguma influência. Nossa cidade, ela possui festas que em nenhum outro lugar possui, ela possui orgias. Esses dias o pessoal estava me mostrando, onde eu trabalho lá, uma festa que aconteceu numa casa de praia aqui na nossa cidade, que eu pensei assim, gente, isso não é Lagoa da Prata, isso deve ser Sodoma, Gomorra, alguma coisa desse, de Lagoa da Prata não, e era a nossa cidade.
Nossa cidade é tão festeira que esse fim de semana, talvez você não sabe, aconteceu o Corona Fest. Quem testou positivo para coronavírus alugou uma casa para todo mundo que pegou corona ir para essa casa e fazer uma festa. Irmãos, misericórdia, é de rir, parece uma piada. E comunicaram, parece que comunicaram, tipo assim, não é escondido da vigilância sanitária, não, só vai entrar quem teve ou quem está em quarentena, né, com teste positivo, para poder fazer uma festa. Irmãos, misericórdia, isso influencia. Isso influencia a nossa mocidade, isso influencia a nossa juventude, isso influencia as nossas vidas enquanto igreja, porque isso nos atrai, isso atraía a igreja em Pérgamo, isso atrai a nossa mocidade, isso atrai a nossa juventude, isso nos atrai, isso gera em nós um esfriamento de fé, como gerou em Pérgamo. Então talvez você pense, pastor, por que só dá esse monte de conhecimento histórico a respeito da cidade? Para a gente poder tentar entender o cristianismo dentro deste lugar. Então vamos falar sobre essa igreja. Versículo de número 12. O anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando a Bíblia traz essa expressão espada, a Bíblia está dizendo que Deus é justo. Jesus aqui está se identificando para essa igreja. Quem está falando para essa igreja? O justo juiz. Aquele que vai colocar as coisas numa balança e vai praticar justiça. Justiça é algo de Deus que nós experimentamos e precisamos experimentar cotidianamente. Amém? Talvez você se sente injustiçado, Deus é a sua justiça. E Ele fará justiça por você. Talvez você é injustiçado lá no seu local de trabalho, no meio da sua família, ou em algum outro ambiente que você vive, que você frequenta. Saiba, meu irmão, que Deus é por você e Ele é o nosso justo juiz. Talvez você está sofrendo, talvez você está pensando, está reclamando, talvez você esteja murmurando da atual situação que você vive, mas Deus é o justo juiz, e breve Ele te recompensará, e essa balança vai ficar nivelada em nome de Jesus. Ele é o juiz. Eu preciso compreender, irmãos, talvez eu olho para o ímpio e vejo o ímpio numa situação melhor do que a minha. Vejo que a loja do ímpio vende mais, vejo que o ímpio, o salário dele é melhor. Mas quando eu leio esse versículo 12 de Apocalipse 2, eu entendo que o meu Deus é o justo juiz. Se hoje ele recebe a recompensa dele, se o ímpio hoje recebe a sua recompensa, no final eu vou receber a minha. E lá no final a minha vai ser maior que a dele, né? Tomara que ele saia dessa vida e receba também, mas a minha vai ser maior do que a dele. Ele é o justo juiz. Versículo de número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto, esteve entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, nesse texto aqui nós temos algumas referências importantes. Primeiro, Jesus identifica que aqui tem o trono de Satanás, muito provavelmente fazendo menção a um dos 3 centros de adoração que eu citei na introdução dessa mensagem. Mas mais profundamente ainda, eu até diria que nem era Zeus e nem era a medicina na sua biblioteca, e sim o imperador que era adorado dentro dessa cidade. O trono de Satanás, porque Roma, o pior inimigo cristão, né, que já houve no seu início, no início da igreja primitiva, o pior inimigo que a igreja teve, com certeza, é a representação desse trono de Satanás. É através da perseguição romana que Antipas é morto. Quem é Antipas? É o primeiro crente dessa cidade. A primeira pessoa que se converteu em Pérgamo, que muito provavelmente a igreja começou na casa dele, né? A maioria das igrejas em cidades, né, chegaram através da casa de uma pessoa. Eu não sei a fundo a história do cristianismo aqui em Lagoa da Prata, mas eu sei que as primeiras igrejas são Deus da Profecia e Presbiteriana, né? São as 2 mais antigas, mas mais provavelmente começou na casa de alguém. Eu me lembro uma vez, antes de ir para o seminário, quando ainda membro lá da Igreja Batista Nacional em Pará de Minas,
Nosso pastor recebeu um telefonema de uma pessoa em Igaratinga, uma cidade próxima, 15 quilômetros, que fabricava tijolo, e de uma família, né, de Belo Horizonte, que tinha mudado de Belo Horizonte para essa cidade lá em Igaratinga. E a pessoa chegando lá na época, olha para você ver, 15 quilômetros de Pará de Minas, não havia igreja evangélica em Igaratinga. E aí a pessoa solicitou ajuda ao pastor, né, de Pará de Minas. E aí íamos, né, eu e o pastor, ou o pastor e eu, todos os domingos, 1h da tarde, celebrar cultos lá em Igaratinga. Né? O pastor tinha um Fiat 147 velho, e a gente entrava dentro do Fiat 147 e rodava 15 quilômetros, que dentro do Fiat 147 parecia que era para Belo Horizonte. E a gente rodava e ia lá na casa da irmã, né, para poder iniciar o culto ali, para não deixar esse pessoal sem assistência. E eu me lembro de fatores interessantes, como quando a gente começou o culto lá na cidade, estava proibido morrer, o cemitério estava interditado e ninguém na cidade podia morrer, né? Olha que fator, então como é que você fica num lugar que você não pode morrer, né? Não tem como controlar isso, mas estava proibido, tinha um decreto municipal na época lá que proibia as pessoas de morrer, porque o cemitério estava superlotado. E começamos ali um culto, e muito rapidamente, 1-2 semanas de culto, né, 2 cultos realizados, agrupou-se umas 15, 20 pessoas, e a gente fazendo culto na garagem da irmã, teve que alugar um salão, e rapidamente a igreja, esse culto familiar, já se tornou uma igreja, e já precisou de um templo, e já precisou de um pastor, né? E na época, inclusive, eu fui mencionado a ficar lá, mas foi bem na época que eu estava indo para o seminário também, eu preferi estudar primeiro, e aí essa igreja existe lá até hoje, né? Construíram um templo lá, 20 anos já tem lá essa igreja, mais ou menos, quase 20 anos, então essa igreja nasceu na casa de uma pessoa, muito provavelmente essa igreja nasceu na casa de Antipas, e como ele era o cabeça, como ele foi o primeiro, ele foi perseguido, e foi morto, ele foi perseguido a ponto de ser morto pelo governo romano, pelo Império Romano. E mesmo Antipas sendo morto, essa igreja continuou fiel ao Senhor. Como eu tenho dito aos irmãos, essas cartas possuem um padrão, não é? Um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Pérgamo, ela tem um elogio, ela começa com elogio. Os irmãos mantiveram a fé em Cristo, mesmo sendo perseguidos. E aí eu pergunto para você, como está a sua fé em Cristo? Você consegue manter a sua fé no Senhor, mesmo sendo perseguido, mesmo em tribulação? O Pix está aí, e você não vai comprar e não vai vender em 2023, se você não tiver um cadastro no Pix. Em 24 horas de cadastramento, mais de 3 milhões de pessoas se cadastraram. Isso no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. O Pix está aí. Talvez, pouco depois, eu já não sei quanto tempo, isso vai ser um chip na palma da sua mão ou na testa, e você só vai comprar através disso. Você está pronto para permanecer fiel ao seu Cristo até a morte? Eu diria que não. Sabe por quê? Porque uma enfermidadezinha faz a gente murmurar. O nosso auxílio emergencial não saiu e a gente está reclamando. Porque qualquer coisinha, se pisarem no nosso calo, nós, ai, eu não vou servir o Senhor mais. Eu vou largar tudo para a gente, eu vou abandonar. Pérgamo tinha uma qualidade que nós, igreja, precisamos ter. Eles permaneceram fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, mesmo com seu primeiro líder, mesmo com seu primeiro cristão, mesmo a pessoa que começou o culto na casa dela, tendo sido morta pelos imperadores romanos. Essa igreja permaneceu fiel até a morte. Você é fiel, meu irmão? Ou você tem trocado o seu Deus pelos tronos de Satanás que existem em Lagoa da Prata? Você tem trocado o seu servir ao Senhor pelos barzinhos da vida por aí?
Você é fiel? Quando eu falo sobre igreja, eu estou falando para mim e para você. Você é uma igreja fiel a esse Deus? Talvez eu não vou te exigir fidelidade à placa. Talvez eu não vou te exigir fidelidade a mim, o seu pastor. Mas eu pergunto para você, a Jesus, você é fiel? Pérgamo era. Por isso eles vão receber 2 recompensas. Né? Olha a igreja bacana. Recebem 2 recompensas na hora da promessa. Versículo de número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa igreja é uma igreja que nela aparece a palavrinha fidelidade. Eles conservam o nome do Senhor. Você tem conservado o nome do Senhor na sua vida, enquanto cristão? Eu preciso, irmãos, conservar no meu coração, na minha vida, o nome do Senhor. As pessoas precisam ver o reflexo de Cristo em mim. As pessoas precisam ver o reflexo de Cristo em você. Amém? Amém? Versículo 14. Todavia, contra ti, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O versículo 14 traz para nós algumas admoestações a essa igreja. A primeira delas, a doutrina de Balaão. Balaão ensinava Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel. Olha, vai lá e faz assim, né? Se você ler a historinha de Balaão lá, você vai conseguir compreender. E dentro da igreja de Pérgamo haviam pessoas que faziam isso. Pessoas que seguiam esse tipo de doutrina. O que é isso, pastor? Que tentavam influenciar pessoas dentro da própria igreja para cometerem aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, nós não temos que andar iludidos. Não temos que andar iludidos por aí. Para que nós venhamos pecar, tem vezes que o diabo vai usar o ímpio lá que trabalha com você. Tem vezes que o diabo vai usar o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Tem vezes que o diabo vai usar até o irmão da igreja para te fazer pecar. Na igreja de Pérgamo haviam irmãos que influenciavam dessa forma. Nós relacionamos, mesmo aqui no Brasil, muitos pecados, né, que aconteciam eram relacionados à comida. No período bíblico, uma grande maioria de pecados que aconteciam, em todo o período bíblico, Antigo e Novo Testamento, era relacionado à comida. Por exemplo, o jejum de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, tantos dias, sem se alimentar das iguarias do rei. O texto aqui menciona coisas sacrificadas a ídolos. Atos 15, a igreja, né, se abstém de sangue, carne de porco e comidas sacrificadas a ídolos para não escandalizar na sua região lá. Então, assim, muitos pecados eram relacionados à comida. Na nossa contemporaneidade, a comida continua sendo alvo de um grande pecado nosso. Continua, não quer dizer que ela não é mais. Mas dentro do nosso contexto, os pecados mudaram. As influências mudaram. O nosso servir a Deus muitas vezes está prejudicado porque somos influenciados por redes sociais. Quantas vezes as redes sociais nos influenciam negativamente quanto ao nosso servir a Deus? Hoje, irmãos, é muito simples, é muito fácil você receber no seu celular algo que não agrada ao Senhor. Talvez alguém manda lá para você alguma coisa para poder, como diz aí no contexto, né, trollar você. Você está lá no banco, aí chega um áudio de alguém, você aperta, quando pensa que não, é outra pessoa gritando. E aí você fica com vergonha, você fica assim, gente, como que desliga? E o trem não, o capeta não deixa nem desligar o trem, né?
Talvez alguém faça isso para tentar te influenciar para coisas negativas. Então o nosso problema hoje talvez não sejam comidas. O nosso problema hoje, a nossa admoestação hoje talvez não seja essa. Mas muitas vezes nós somos influenciados até por pessoas da própria igreja, ou mesmo que seja de outra denominação, a cometer erros que desagradam a Deus. Em segundo lugar, a sedução ao mundanismo. Quando é citado aqui essa questão no versículo 14 de Balaão, né, que ensinava Balaque a armar ciladas, era uma sedução àquilo que Pérgamo oferecia. O mundo de Pérgamo era um mundo científico, era um mundo mais culto, era um mundo mais de estudo. Isso era muito atrativo naquela época. Muitas pessoas estavam sendo despertadas ao conhecimento e Pérgamo era o melhor lugar para que isso pudesse acontecer. Esse era o mundo que atraía os jovens em Pérgamo, a filosofia grega. Os pensamentos, os pensadores gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, entre outros pensadores antes de Cristo. O conhecimento atraía, era o mundanismo dentro da igreja em Pérgamo. E algumas pessoas estavam sendo seduzidas a esse mundo. No tempo em que nós vivemos, onde Jesus está perto, eu preciso tomar muito cuidado para que o mundo não venha me seduzir. Porque o mundo seduz. O mundo seduz. O mundo nos atrai. E nós vivemos um paradigma com a nossa carne, porque a Bíblia fala que a carne é fraca no sentido de tendenciar a coisas erradas. E nos nossos dias nós podemos dizer que a carne é muito forte, porque ela vence o nosso espírito. E nós às vezes somos seduzidos por aquilo que o mundo nos apresenta. Muitos de nós talvez, tomara que não seja o meu caso e nem o seu, somos seduzidos por essas festas que acontecem por aí, por esses shows, por esses eventos, pelos barzinhos, por tudo o que acontece na nossa cidade. Isso nos seduz, isso nos atrai. Quando a gente vê, a gente está misturado, a gente está junto. Quando você pensa que não, você está sentado lá na mesa, batendo o pezinho no ritmo do Gustavo Lima, cantando a música do Cristiano Araújo, e achando aquilo, faltando só falar assim: desce uma cerveja aí agora, já desviei mesmo. O mundo nos atrai, irmãos. O mundo nos seduz. O mundo nos quer, porque o mundo jaz do maligno, ele é do diabo. O diabo possui controle desse mundo. Jesus mesmo disse que esse sistema está na mão dele. O mundo nos quer, meu irmão. E nós somos seduzidos a isso. Somos atraídos a essas coisas. Graças a Deus pela pandemia. Em alguns aspectos, né? Pelo menos a gente não está tendo exposições, shows na praça de eventos, onde tinha hora que a gente incorreu o dedo assim rápido no celular para não ver o irmão da igreja lá na festa. Deixa eu passar que eu não quero nem ver isso aqui. Porque o mundo nos atrai, irmãos. O mundo nos seduz, nós queremos ser igual. Nós queremos nos vestir igual, nós queremos usar da mesma tecnologia. Isso é doutrina de Balaão, é o que Balaão ensinava Baraque a fazer, a sedução ao mundo. A indução, em terceiro lugar, que nos leva contra a vontade de Deus. Pérgamo é muito atual à igreja local, porque tudo hoje conspira em nos levar em direção oposta àquilo que Deus quer para nós, como igreja dele. Tem muito cristão querendo caminhar na direção contrária à vontade de Deus. Aprenda, meu irmão, que você não pode servir a Deus da forma como você acha que tem que servir. Ninguém e Deus não quer saber o que você acha. Nós precisamos querer saber o que a Bíblia manda, o que a Bíblia diz.
Ah, eu acho que eu posso servir a Deus dessa maneira. Não me importa o que você acha, me importa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem que ser assim. O que você acha é uma balela. Foi o erro da igreja em Pérgamo. Eu acho que pode ser assim. Nós estamos lendo aqui na biblioteca, nos livros, que pode ser dessa forma. Vamos fazer dessa forma. Tem muita igreja se pervertendo. Tem muita igreja se corrompendo. Tem muito pastor se desviando. Não a nível ir lá para a festa, beber, prostituir. Não nesse sentido ainda. Se pervertendo e se desviando da verdade. Pérgamo é bem atual para nós por conta disso, porque há uma sedução mundana que nos atrai. Nós preferimos a partida de futebol do nosso time do que um culto. Nós preferimos a novela das 8 do que vir para a igreja na quinta-feira. O mundo nos atrai. Nós trocamos culto para ficar na frente de uma televisão, para a rede social, para assistir a live do cantor famoso. O mundo nos seduz, o mundo nos atrai, em contramão àquilo que Deus espera de mim e de você, como igreja dele. Cuidado! O Senhor está às portas e vai te pegar com a lâmpada na mão, e eu te pergunto, ela está cheia e acesa? Ou ela está vazia e apagada? O mundo nos atrai. Há uma sedução mundana dentro da igreja. Há um espírito mundano dentro da igreja. Que envolvem pecados sérios, como é o caso de Pérgamo, aqui no versículo de número 14. Que levavam, a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticarem a prostituição. Esse é o mundo que nos seduz. Versículo de número 15. Pela terceira vez, a terceira carta vai citar os nicolaítas. Outro sim também tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Se você assistiu ou pegou aí os últimos 2 domingos, falando sobre a igreja nicolaíta, é aquele que prega o ecumenismo. Não, nós adoramos tudo o mesmo Deus, vamos cultuar junto. Deus detesta isso, irmãos. Isso não existe, não. Então dispensa comentário, porque a gente já falou disso em outros domingos. Versículo 16, ou melhor dizendo, vimos sobre o elogio, mantinham a sua fé em Cristo. Ouvimos a crítica. Tolera a imoralidade, a idolatria e a heresia. A igreja em Pérgamo aceitava a imoralidade, a idolatria e a heresia. Versículo de número 15. Outro sim também tens, o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. 16. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A instrução a Pérgamo: arrependa-te. Jesus passeia no meio dessa igreja, exerce 2 críticas sobre ela e dá a instrução: arrependa-te. Sabe o que nós estamos precisando fazer? Arrepender-nos. Hoje é noite de ceia do Senhor. O Senhor te chama ao arrependimento. Arrepende, irmão, por valorizar mais as redes sociais do que a leitura bíblica, do que a comunhão com Deus através da oração. Arrepende. Arrepende porque o mundo está te seduzindo. Arrepende porque talvez você está caminhando na contramão de Deus. Arrepende. Arrepende porque é através do arrependimento que o Espírito Santo toca as nossas vidas. É o arrependimento que chama a atenção de Deus para mim e atrai Deus mais uma vez sobre a minha vida. Talvez há muito tempo você não sente a presença de Deus, talvez há muito tempo você não é tocado pelo Espírito Santo de Deus. A dica do Senhor para você é: se arrependa, porque quando nós nos arrependemos, nós quebrantamos o nosso coração, nós compungimos a nossa vida diante do altar do Senhor,
e atraímos sobre nós a sua glória, atraímos sobre nós a sua presença, atraímos sobre nós o olhar divino. Se arrependa. Hoje é noite de arrependimento. Arrepender-se significa dar meia volta, arrepender-se significa mudar de decisão, tomar uma atitude. Nós reclamamos muito e arrependemos pouco, falamos demais, erramos demais, transgredimos demais contra o nosso Deus. O Senhor nos chama ao arrependimento. Talvez você esteja sendo seduzido por aquilo que o mundo oferece. Talvez você não está sendo fiel como deveria ser, até a morte, como essa igreja foi. O chamado de Deus para nós é: arrependa-te. Se arrependa das palavras de maldição que você lançou. Se arrependa da forma como você tem servido a Deus nesses últimos dias. A pandemia nos distanciou. A pandemia talvez nos impede de ficar um na casa do outro. A pandemia talvez ela externou aquilo que a gente já vivia, né? Mas ainda não assumia isso. Ela nos colocou muito distantes. Se arrependa por servir a Deus de forma tão distante. Se arrependa. Se arrependa por contentar-se com cultos online. Se arrependa porque Hebreus 10, 25 diz: congregai-vos, não deixei de congregar. Nós precisamos, irmãos, talvez você está pensando aí na sua cabeça assim: não, eu não tenho do que me arrepender, isso é pensamento do diabo. O que falta para o toque do Espírito Santo em nossas vidas, muitas vezes, é o arrependimento. Arrependa-te, se não venho contra ti. Se arrependa agora, antes que seja tarde. Antes que a 7ª trombeta toque, e você pensa assim: uai, era agora. E aí alguém vai falar para você assim, talvez o próprio Jesus: mas eu mandei pandemia, eu mostrei o Pix, você não quis ver? Cheguei. Então arrepende enquanto é tempo. Muda de vida agora, transforma o seu caráter cristão agora. Seja fiel agora, diga não ao mundo agora, porque o Senhor está às portas. Arrepende enquanto dá, senão Ele virá. Arrependa-te. Versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Essa igreja vai receber 2 promessas, olha que bênção. A primeira delas, o maná escondido. Você sabe o que é o maná escondido? Há um relato histórico que diz que quando Nabucodonosor se levantou para destruir, né, Jerusalém, quando Babilônia veio para destruir Jerusalém, e aí na hora que eles entraram dentro do templo para saquear o templo, eles derreteram as paredes que eram feitas de ouro, derreteram os utensílios sagrados, muito provavelmente derreteram a Arca da Aliança. Diz que Jeremias correu lá dentro do Santo dos Santos. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos, né? Se você é bom cristão aí, já leu a Bíblia, você sabe o que tinha lá, né? Tinha um pote que continha um maná, que caía do céu. Deus mandou pegar maná, pôr dentro daquele pote, ele não se perdeu e guardou dentro da arca. Lá tinha a vara de Arão que floresceu, né? A vara de Moisés, perdão, que floresceu. E lá tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Dentro da Arca da Aliança tinha esses 3 utensílios. Diz que enquanto Babilônia, o exército babilônico, acabava, destruía o templo, Jeremias correu lá no Santo dos Santos, pegou do pote do maná e escondeu em algum lugar. Tem um livro apócrifo que devemos ler a título de conhecimento teológico, chama Macabeus. Macabeus conta a história que onde o Jeremias escondeu o pote do maná, um anjo desceu do céu, foi lá e pegou esse pote e guardou ele lá no céu. Tem uma história interessante na Bíblia, né? Achei isso bacana demais na hora que eu li isso. Aí o anjo guardou o pote que o Jeremias escondeu. E para quem Deus disse que vai abrir esse pote e deixar comer desse maná? A igreja de Pérgamo. Olha que história bacana demais, né? O Macabeus conta que o pote do maná foi buscado para que ele não ser encontrado e se tornar um objeto de idolatria, né? Senão esse pessoal ia começar a idolatrar o pote do maná. Mas olha a recompensa da igreja, o pote, é comer do maná que está escondido no pote, ficava dentro da Arca da Aliança.
que representava, sabe o que ele representava, o maná? A provisão de Deus sobre a vida do seu povo. Era a representação do maná. Em outras palavras, Deus está falando para essa igreja: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Deus está falando para essa igreja que proveria sobre a vida dela. Deus vai prover salvação sobre a sua vida. Amém? Você vai ser Pérgamo, você vai comer do maná escondido. Amém? Significa que você vai vencer. Significa que apesar de toda dor, de toda dificuldade, você vai chegar lá e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. A segunda bênção sobre a vida dessa igreja: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, esse texto aqui daria uma outra mensagem, mas eu vou tentar resumir, em poucas palavras. A gente já está terminando. Essa pedrinha branca, na maioria das vezes, ela era usada pelos juízes, quando eles iriam absolver alguém, numa sentença judiciária. O juiz escrevia o nome da pessoa na pedra branca, na hora de falar que ela estava absolvida. Quando o texto diz que Jesus ia pôr o nome na pedra branca, significa que por conta do arrependimento que eles tiveram, eles seriam absolvidos dos pecados. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai escrever seu nome numa pedra branca. Eu pequei, irmãos, e sei que você também pecou, não adianta a gente correr disso não. Mas se nos arrependermos, o nosso nome estará escrito numa pedra branca. E Ele vai nos absolver, Ele vai nos absolver de toda e qualquer sentença negativa. Aqui há outra coisa interessante, Vai ter um nome que ninguém conhece. Você sabia que no céu você não vai chamar pelo seu nome terreno? Jesus vai te dar um outro nome. Olha que maravilha, não sei, Eu gosto do nome Tiago, Mas imagino que eu gosto tanto do meu nome, que o meu menino chama Tiago. Então assim, mas no céu eu vou ter um nome ainda mais glorioso, mais majestoso. Nós receberemos um novo nome nesse lugar. Deus está falando para essa igreja assim: arrepende, seja fiel até a morte, e você vai receber a minha provisão, e eu vou absolver vocês dos seus pecados, e lhe dareis um novo nome na hora que vocês forem morar junto comigo. Sabe o que isso significa? Salvação, vitória, honra, glória. Participaremos das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor. Ele será o nosso Deus para sempre, reinará sobre nossas vidas para todo o sempre, estará sempre conosco, não vai ter mais fim. A promessa dessa igreja: o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Nessa noite, meu irmão, Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama à mudança de vida, Deus nos chama a dizer não ao mundanismo, amém? Deus nos chama a servir a Ele com fidelidade. Está vendo como olhar para essas cartas é importante? Mais do que nunca precisamos ser fiéis, mais do que nunca precisamos de arrependimento, mais do que nunca temos que dizer não ao mundanismo, mais do que nunca temos que não cair nas seduções que nos aparecem cotidianamente. Deus me chama ao arrependimento nessa noite, Deus te chama ao arrependimento nessa noite. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Aleluia, se coloque de pé. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos clamar a esse Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero convidar você a quebrantar seu coração nessa noite, a se arrepender. Talvez Deus está te mostrando aí alguma coisa que você precisa arrepender. Talvez você falou algumas coisas que não deveria ter falado. Talvez você está fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Talvez você está sendo seduzido por aquilo que o mundo está te oferecendo. Deus te chama ao arrependimento nessa noite. Se arrependa, quebrante o seu coração na presença do Senhor. Vivemos os últimos dias,
Vivemos dias maus, vivemos dias frios espiritualmente falando. Talvez você não tenha forças nem para orar nesse momento, mas eu desafio você a romper com essas barreiras. Eu desafio você a romper com essas dificuldades para orar, para clamar ao Senhor. E pelo menos essa noite, a quebrantar o seu coração, a dizer: Deus, me perdoa, Senhor, me ensina, me faz fiel ao Senhor até a morte. Não fique de boca fechada, meu irmão, ore a Deus. Não permita que a máscara, não permita que a pandemia te distancie do Senhor, te afaste de Deus, não. Ore ao Senhor neste momento, clame. Ele está aqui, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está atendendo a sua oração. Deus tem misericórdia de nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor: Pai, tem compaixão. Tem misericórdia da Igreja Batista Nacional Atos. Tem misericórdia do Tiago. Tem misericórdia dos irmãos que aqui estão, desses que nos acompanham de suas casas. Nós oramos, ó Pai, tenha misericórdia. Nós queremos quebrantar, compungir o nosso coração na Tua presença. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, o nosso espírito mundano. Perdoa, Pai, porque às vezes nos deixamos levar por caminhos tortuosos, que não agradam ao Senhor, que não são retos de acordo com a Tua palavra. Nós oramos a Deus pelo Teu perdão nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, amém, Jesus, glória a Deus, aleluia, amém, amém, meu irmão, glória a Deus. Diga comigo bem forte: glória a Deus. Amém, né? Que essa mensagem aí possa nos ajudar a arrepender, a não cair nesse mundanismo que está sendo nos oferecido, em nome de Jesus. Nós vamos passar agora a ceia do Senhor, enquanto o pessoal do louvor se posiciona, os diáconos também, né? Quero convidar você a mais uma vez a orar ao Senhor nesse momento, a clamar ao Senhor. O texto do apóstolo Paulo diz que o homem deve examinar a si mesmo e depois comer do pão e beber do cálice. Então eu quero convidar você a se examinar nesse momento, amém? Examine aí o seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Sonda aí o seu coração. Nós já oramos por arrependimento, já oramos por perdão. O Senhor já te perdoou, né? Você não precisa... Nós já oramos por isso, o Senhor já te perdoou. Mas se ainda tem algum resquíciozinho no seu coração, tira essa seta do diabo aí, participa da ceia. Ceia, irmão, é sinônimo de fortalecimento espiritual. Paulo disse que muitos irmãos estavam fracos por tomar a ceia errado ou por não participar da ceia. Não fica fraco não. Eu sei que os dias são maus, mas não fica fraco não. Se levanta, queira se levantar, arruma força onde não tem, em nome de Jesus. Deus, nós dedicamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. Pedimos a Deus que através da Tua graça possamos ser tocados pelo Senhor aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Deus, visita-nos com a Tua ação, visita-nos com a Tua unção, visita-nos com o Teu poder. É o que nós oramos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos irmãos do louvor vão cantar mais uma canção? Saia do seu lugar, né, um após o outro, para evitar muita proximidade. Pegue os seus elementos aqui na frente com os diáconos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cristo já nos preparou o mancha que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus.
Fala isso, meu irmão. Vem cear. O Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, enquanto os irmãos do louvor vão estar sendo servidos, né? Feche os olhos mais uma vez, ore ao Senhor. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder participar da Tua mesa, da Tua ceia. Nós sabemos que essa ceia celebrada pela igreja, ela é apenas um ensaio da grande ceia que celebraremos com o Senhor na glória, que celebraremos com o Senhor naquele grande dia. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque ao participarmos da ceia estamos trazendo à nossa memória o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, a comunhão que nós temos com o Senhor, com os irmãos aqui da igreja. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Quantas pessoas nesse momento gostariam, ó Deus, de estar participando da ceia e não podem por algum motivo. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de poder cear com o Senhor nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vou convidar você a retirar sua máscara aí por um momento, amém? Põe do jeito melhor aí, né? Ou abaixa, ou tira, para a gente poder participar da ceia, amém? Coloque em evidência o seu copinho que tem um pão, né? Você está com 2 copinhos, né? Um de pão e um de vinho. Então coloque em evidência aí o copinho que está com pão. O texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 22 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, após ter dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Pai, nós consagramos ao Senhor esse pão, nós dedicamos ao Senhor esse pão. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio em poder participar dele. Ele representa o corpo do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele simboliza a comunhão que nós temos com os irmãos aqui na igreja. Ele simboliza a comunhão que nós temos com o Senhor, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor, Pai. Muito obrigado por esse pão. É o que nós agradecemos ao Senhor nesta hora. Meu irmão, com muita alegria no seu coração, coma deste pão, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Irmão, ceia é sinônimo de festa, amém? Significa que você foi lavado, você foi remido, você foi perdoado pelos seus pecados. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Coloque em evidência também o seu cálice. O texto continua dizendo assim: semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pai, muito obrigado por esse cálice, Deus, muito obrigado por participar deste vinho da uva que representa o sangue do seu Filho Jesus. Nós consagramos e dedicamos ele ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós sabemos que ele representa o sangue do seu Filho Jesus, que nos perdoa, que nos purifica de todo o pecado, mediante a condição do arrependimento. Nessa noite, Deus, nós escutamos aqui sobre arrependimento, sobre mudança de vida, e por isso, Pai, em nome de Jesus, eu sou grato por participar deste vinho, eu sou grato por participar deste cálice, porque ele representa que todos os meus pecados são lançados no mar do esquecimento, e nem o Senhor se lembra mais deles. Obrigado pelo teu perdão, obrigado por essa nova aliança, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, em nome de Jesus. Com muita alegria no seu coração, meu irmão, participe também deste cálice, em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Diga que o Senhor é santo. Diga que o Senhor é digno. Diga que o Senhor é grande. Diga que o Senhor é poderoso. Diga que o Senhor é majestoso, meu irmão, nessa noite. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, oh vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Levante suas mãos ao Senhor nesta hora. Cante comigo. Só Vem Jesus, só a ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. só Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, por um momento. Nós já vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Antes, são rápidos, né? Os nossos avisos. Amanhã é feriado. E eu queria convidar você para aproveitar esse feriado e vir na oração à noite às 19 horas. Amém? Vem orar, você vai descansar o dia inteiro. Né? Você não vai estar trabalhando, você não tem que sair correndo do serviço para vir para cá. Você vai estar em casa o dia inteiro. Então amanhã vem orar. Amém? Vamos fazer um culto poderoso de oração aqui amanhã, amém? Amém, meu irmão? Então vem orar, não é? Venha buscar o Senhor. A previsão é de chuva. Então é claro que se estiver chovendo vai dificultar para alguns, mas dando certo, venha orar, venha buscar o Senhor amanhã, em nome de Jesus. Amém? Às terças-feiras, nós fazíamos, né, realizávamos o nosso culto de estudo bíblico transmitido ao vivo. A gente deu uma pausa para nas terças-feiras poder estar fazendo culto lá no bairro Marília. Não é? Está ficando difícil para os irmãos. Os irmãos tinham uma frequência maior na igreja e agora está mais difícil porque a igreja está longe. E os irmãos sabem do carinho, do respeito, né? A gente está lá com os irmãos desde 2011. Então a gente não quer perder ninguém, a gente quer apoiar os irmãos da melhor maneira possível. Eu até disse aos irmãos que esses dias eu vi uma Kombi para comprar, 7 mil. E o arrependimento da igreja não ter 7 mil, senão eu tinha comprado essa Kombi para buscar os irmãos em casa, né? E quem sabe não é um motivo de oração para a gente aí poder fazer isso. Então assim, às terças-feiras nós estamos fazendo culto lá no bairro Marília. Nós estamos em pandemia e é muito difícil fazer culto na casa de alguém com isso, né? Com essa pandemia. Porque a gente também não quer levar riscos para essa pessoa. Então se você quer um culto lá na sua casa, lá no bairro Marília, que seja do lado de fora, né? Pastor, do lado de fora dá para fazer.
Terça-feira passada foi na casa da dona Margarida, na casa do Rian, e lá foi do lado de fora, não tinha coberta nem nada, o melhor lugar possível para se fazer, né? Do lado de fora, não dentro da casa, porque dentro da casa é ruim, porque vai entrar todo mundo, vai aglomerar, e fora de casa talvez ali a gente consiga manter uma distância, né? Levar um álcool em gel, usar máscara, tomar os cuidados que a gente precisa tomar, porque em contrapartida os botecos está tudo cheio, né? Por que a obra de Deus também tem que parar, né? Está tendo até festa para quem tem coronavírus, então vamos voltar com o culto, né, também. Mas a gente está tentando tomar todos os cuidados possíveis. Eu não digo para você que mora no Marília que você é obrigado a ir por conta dessa pandemia. Mas se você pode ir, se você está sentindo falta da igreja no bairro, participa. Essa semana é na casa do Juliano e da Vanessa. Qual que é o endereço, Juliano? Josino Francisco Vidal 203. Tem lá escrito, né? Ebenezer Moda Feminina, né? É uma loja de roupa, facinho de achar, perto do antigo bar lá, 5 estrelas, né? Para baixo um pouquinho. Então assim, vai lá, né? O Juliano aumentou a varanda lá, tá grande agora e tal. Então vai lá celebrar o Senhor. Vamos cultuar o Senhor lá, terça-feira às 19h30. Amém? Então, se você não é do Marília e quiser ir, pode ir, tá à vontade. Mas a minha ideia é fazer isso, irmãos, é para a gente não sair perdendo esses irmãos. Minha consideração pelos irmãos é muito grande. A igreja nasceu com os irmãos, a gente não quer perder esses irmãos. E eu sei que está difícil, né? Então, quando a gente mudou para cá, eu pedi aos irmãos esse sacrifício. Eu sabia que ia doer, era o nosso maior medo. Passou 3 meses e agora a dificuldade vem. E a gente já não lembra mais de algumas coisas. Então eu reforço para os irmãos, né? Nós ficamos lá no bairro 9 anos. 9 anos irmãos saíram de outros bairros e foram lá. Então faz esse sacrifício, nos dá um tempo maior. A igreja, no meu ponto de vista, ficou mais bem localizado. Vez ou outra está aparecendo algum visitante. Eu acho que isso vai dar algum fruto futuramente, né? Então assim, lá a gente estava estagnado já há muito tempo que a gente mais praticamente só perdemos pessoas, principalmente depois que mudamos, né? Lá para Eurico dos Santos Ribeiro. Então assim, é uma tentativa, a gente sabe que não tinha mais o que fazer. Tudo que podia fazer, eu estava orando essa semana, a gente fez evangelismo, fez visita, apoiou os irmãos. Às vezes sente até assim eu ia falar algo aqui, não vou falar mais, que a gente apoiou muito, fez tudo que podia fazer mesmo. Então eu conto com você, amém? Amém? Então tem culto lá terça-feira, você pode ir. Se você não for, não vou te cobrar, porque, né, eu também não quero pôr os irmãos em risco. Se não dá para ser na sua casa, não tem problema. O dia que não tiver casa para a gente fazer lá, eu vou transmitir ao vivo, não tem problema. Mas tendo casa, a gente faz lá e tal, tomando os cuidados possíveis, vai de máscara, vamos tentar levar um álcool em gel, né, no dia, vamos tentar evitar aglomerar lá, mas se for o caso, tomara queira Deus que cresça. E a gente tem que fazer 2 cultos, pensou? E faz um no Juliano, um na Joaquina ao mesmo tempo, pensou que maravilha? Né? Quem sabe daqui a pouco a gente não aluga um salão lá e põe em dias alternados, põe o Rian pregando lá e a gente vai lá em dias alternados também, quarta e sexta. Então, irmãos, eu não quero passar para os irmãos o sentimento de que a gente abandonou o bairro. Eu não abandonei o bairro, amém? Então a gente está disposto, às vezes aparece lá uma sala lá mais barata, a gente aluga e faz lá, aqui é terça e quinta, lá é quarta e sexta, não tem problema, né? Então vamos lutar, vamos batalhar. A obra de Deus não é fácil e nós contamos com você, em nome de Jesus. Essa igreja é você, amém? Glória a Deus. Quinta-feira tem culto de avivamento às 19h30. Domingo nós temos escola bíblica dominical às 8h30 da manhã. E o nosso culto de louvor e adoração às 19 horas, que é esse que nós estamos aqui. Tenha o hábito de convidar alguém, né, para estar aqui com você. Se você não consegue convidar alguém, eu já não tenho mais ninguém para convidar, embora eu ache muito, muito difícil. Você pode nos ajudar divulgando a igreja, né, postando os folderzinhos que a gente manda de culto. Compartilha lá no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Talvez alguém vai ver lá, né? Ó, a pessoa mandou aqui culto, não é? E aí ela vem e assiste. Quanto mais a gente divulgar o nome da igreja, melhor é, mais o evangelho cresce.
Amém, irmãos? É uma forma que a gente tem de evangelizar, não é? É através das redes sociais. Então não só vê o negócio da igreja lá não, compartilha, divulga, às vezes vai tocar no coração de alguém. Irmãos, a nossa igreja, por incrível que pareça, é conhecida. O tanto de gente que chegou para mim, às vezes onde eu trabalho, eu nem estava pensando no assunto, e falou assim, olha, a igreja mudou, né? Isso aí, muito bom. Gente que eu jamais esperava ouvir isso. Então se a gente chega em algum lugar, o pessoal reconhece a gente. E assim, divulgar o nome da igreja é importante, porque uma hora a pessoa vai sentir necessidade de estar numa igreja. E recebendo algum dia uma divulgação, ela vem, não é? Na igreja que ela recebeu a divulgação, não é? Então divulgue. Talvez a gente não vive mais aquele tempo de falar assim, vamos na igreja comigo hoje. Mas você vive o tempo de mandar o folhetozinho, o folderzinho, convidando alguém para estar no culto aqui com você. Amém? Outro aviso importante que eu quero dar aos irmãos é o seguinte, estamos em período eleitoral. Né? E aí a gente vê no Facebook assim, né? Que os Facebook tudo é campanha política ou está vendendo alguma coisa, né? O trem já está até chato. Eu queria pedir aos irmãos o seguinte, no grupo da igreja de WhatsApp, não compartilhe candidatos políticos. O grupo não é para política, amém? O grupo é para coisas edificantes, espirituais. Se você quer uma opinião política da sua igreja, você quer saber qual é a opinião política da sua igreja, me procure. E eu vou te falar isso fora da igreja, não dentro da igreja. Porque política é muito complicado. Cada um de nós aqui talvez tenha um candidato diferente. Aí talvez eu chego para Joaquina e falo assim, Joaquina, eu vou votar na Carla. E a Joaquina fala comigo assim, não, eu vou votar no Digiane. Não, pastor, só tinha que votar no Digiane. E eu vou falar com a Joaquina assim, só tinha que votar na Carla. E nós vamos brigar. Então é melhor para a gente não brigar, não vamos envolver com política. Você quer saber a opinião política? Eu vou te falar depois do culto, da porta para fora. Agora tem uma coisa importante. Um dos candidatos a prefeito me procurou e falou que vai vir aqui na igreja. E ele vai ser bem-vindo. E qualquer candidato que aparecer aqui na igreja, se é que vai aparecer algum, né? Eu vou chamar aqui à frente e vou orar por ele. Estou dizendo isso para te preparar. Não vou falar para você, vota nele. Mas eu vou chamar e vou orar. Sabe por quê? Porque a Bíblia manda a gente orar pelas nossas autoridades. Se os 5 candidatos a prefeito virem aqui, eu vou chamar os 5 irmãos, vamos orar para Deus fazer a vontade, né? Para a gente ter o político que merece, porque é isso que a Bíblia nos ensina. E a gente vai orar e amém, ele vai assistir um culto e vai embora. Não vou dar um microfone para ele, não vou falar assim, irmãos, vota nele que ele é gente boa. Nós vamos apenas orar, amém? Esse é o papel da igreja, orar por aqueles que talvez nos procurem. Um eu sei que vai vir, né? A Carla eu sei que vai vir, os outros eu não sei. Mas se vir eu vou chamar e vou orar. Isso não quer dizer que eu apoio, que eu estou fazendo campanha política, que eu vou votar nela. Qualquer um que aparecer, um candidato a vereador, vem cá, vamos orar por você, e vai ser só. Aliás, a igreja, nós sempre fizemos assim, né? Com quem apareceu procurando a gente sempre fez assim, amém? Então, sou político, você tem seu candidato, se você quiser falar para o irmão votar no seu candidato, beleza, mas fala depois do culto, na porta lá fora para ele, irmão, tem um parente meu que é candidato, né? Tem um amigo meu que é candidato, vota nele, né? Então, mas faça isso lá fora, não aqui dentro. Não espere de mim aqui, irmão, vamos votar no fulano de tal. Eu estou com os irmãos desde 2011, vocês não me viram fazer isso assim no púlpito, né? Então, se você quer saber a opinião, pastor, o que o senhor acha da política? Eu te falo lá fora, com mais calma. Talvez te dou alguma orientação. Gosto de política, né? Sou apaixonado. Eu sou uma pessoa que assiste horário político porque gosto. que trem, né? Misericórdia. Mas, você quer saber, a gente vai fazer isso, né? Num lugar apropriado, em nome de Jesus. Amém? E não deixe de orar pela política na nossa cidade, né? Ore aí, meu irmão, que o trem está feio. O trem está feio, né? Então, assim, a gente vive os últimos dias. Vamos orar para Deus nos dar melhora, para Deus nos dar um bom prefeito, bons vereadores, que não fiquem passando essas vergonhas que a gente passou nesse último mandato. Amém? Ore pela política da sua cidade, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Outro aviso importante é a respeito das camisas. Nós já passamos o pedido de camisa para a pessoa que vai fazer a camisa. Porém, né, esse pessoal que mexe com camisa, o serviço é complicado, é mais difícil. E aí ele me pediu uma quantidade de dias para entregar. E a gente até já passou um pouco daquilo que a gente previa, que a gente previu para o início desse mês.
mas acaba que ainda vai demorar uns 10 dias ainda. Se você não pediu sua camisa, ainda dá tempo, porque se eu ligar para ele e falar assim, ou mandar uma mensagem, ó, faz mais uma tamanho tal, ainda dá tempo, tá? Mas aí a gente já pediu, já fizemos o pedido, já passamos para o rapaz, agora é só ele entregar, e aí você acerta quando chegar a camisa. O valor da camisa é R$30, tem para homem e tem para mulher, amém? Amém. Irmãos, as irmãs publicaram lá no grupo da igreja uma conferência online para mulheres, dia 15, 16 e 17 de outubro. É quinta, sexta e sábado. Você faz da sua casa. As irmãs devem mandar no grupo lá de novo. É só você clicar no link lá e fazer a sua inscrição. E no dia você participa da conferência pelo seu celular, né? Então assim, bacana, uma mensagem, uma pregação, se você gosta, né? De ouvir mensagens, pregações no telefone ou na sua televisão, na sua casa lá, uma excelente oportunidade para você aumentar a sua fé, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Levante suas mãos ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui neste lugar, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham de suas casas, que a tua bênção, que a tua glória continue sendo ordenada sobre nossas vidas hoje e sempre. Muito obrigado, Deus, por esse culto, pela palavra, pela ceia, pelo louvor. Nós rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que em tudo e em todas as coisas o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós estamos alegres. Em nome de Jesus eu abençoo a semana dos teus servos, para a honra e glória do teu santo nome. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu reforço para você. Amanhã é feriado. Venha na oração, 7 horas. Amém? Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí uma semana abençoada.